E aí, bom dia. Tudo bem, turma? E aí, Bom, senhor, bom dia. bom dia. Tudo bem? Eu vou. Tá demorando um pouquinho aqui que eu vou ligar a câmera pra vocês verem onde é que eu tô. Olha onde é que eu tô aqui, ó. Ah, reconhece esse fundo aqui? Tá na escola. Ai, maldade. Claro. Ó, tem uma tabela periódica ali em cima. Ó, portinha ali de entrada. Reconhece aqui? Ai, gente. E justamente na sala de vocês. Eu tô aqui no terceirão, aqui embaixo. Essa sala também eu não aceitei muito. Só que ó, só que tá um pouquinho vazio, ó. Cadê vocês? Cadê vocês? Tá faltando vocês aqui, ó. Mas tá bom também, vai. Pelo menos vocês estão do lado daí. Por que que eu vim aqui hoje? Alguém sabe por que que eu vim aqui hoje? Os materiais? Tem os materiais, isso mesmo, tem a entrega dos materiais, depois vocês aparecem aí à tarde. E aí, como eu já ia vir para a entrega do material, falei assim, quer saber? Vou de manhã, que aí eu dou aula lá da escola, mata a saudade, como é que é da aula, que eu não esqueci também. Esqueci até como é que pega no giz, não sei nem como é que faz mais. Daqui a pouco eu venho aqui no quadro, faço uns desenhos sozinho, umas contas, faço um Ai, que X, que eu já não sei legal. nem fazer X mesmo. E, e aí eu já fico aqui direto. Eu espero quem for vir aí à tarde, venha, porque além de tudo, tem que pegar o material, né, do quarto B. E, e aí eu ia fazer, eu vou participar da entrega do material para o ensino médio, então eu já vim de manhã, que aí eu já fico no clima aqui. Nossa, que gostoso, hein? Nem eu achei que eu ia ficar com tanta saudade de vir aqui nas salas de aula, na sala de aula em especial. Eu vim aqui outros dias, fizemos algumas reuniões com a coordenação, a direção. Eu passei aqui em agosto, eu vim uma reunião, setembro também. Só que a gente não entrou em sala de aula, né? A gente ficou só nas salas aqui de reunião. E, e agora tá dentro aqui da atmosfera da sala de aula. Nossa, que saudade, hein? Acho que vocês também devem estar sentindo essa saudade. E também para lembrar que a partir da semana que vem tem esse retorno parcial aí das turmas, né? Quem se sentir à vontade, tiver seguro aí em retornar parcialmente, é lógico que vai ser um retorno sem muito conteúdo diário aqui, como era. A gente vai continuar com as aulas online, mas você vem aqui para rever alguns colegas, rever alguns professores que vai estar no dia do seu retorno, que eu acho que o ensino médio, se eu não me engano, é sexta-feira, né? O dia que parece que ficou reservado para vocês estarem aqui no colégio. Vai ser uma rotina um pouco diferente, estranha, né? Porque a escola vai estar vazia, porque a gente separou os horários aí, cada turma vinha num dia, num horário específico. E então, ao mesmo tempo, vai ser um dia e um horário que vai ter só o ensino médio, é uma coisa diferente também. E não vai estar todo mundo, não vai estar lotado. Algumas pessoas vão vir só apenas, mas eu acho legal a gente ter essa parte social antes de encerrar o ano. Porque pensa que esquisito se a gente encerrasse o ano sem nem voltar a se ver e se falar pessoalmente. Ia ser muito ruim. Então, pelo menos esse retorno é para isso. A escola não é só para você aprender conteúdo, a escola tem a parte do convívio social, do desenvolvimento em sociedade, você aprender com a convivência. E isso a gente pode fazer que seja um dia na semana só, mas a gente tenta amenizar um pouco do que foi o impacto desse ano. Então eu já vim aqui dar aula para vocês com esse cenário lindo, maravilhoso aqui atrás de mim, para já dar um pouquinho do gostinho para vocês do que a gente, o que vocês podem ter a partir da semana que vem, né? Quem já
deixar agendado aí direitinho a sexta-feira, aparece aí, cara. Que vocês serão muito bem-vindos. Qual vai ser as atividades? Eu ainda não sei. Me parece que até o horário é um pouco restrito também, né? Não vai ser a manhã toda. Eu acho que é tipo das 9 ao meio-dia, deve ser alguma coisa assim, tá? Também não é a manhã inteira, é uma parte da manhã. A gente já ficou em isolamento e longe da escola esse tempo todo por um objetivo de ninguém ser afetado na sua saúde por conta do coronavírus. Não vamos estragar todo esse isolamento voltando tudo de uma vez agora e aquela sensação como se não tivesse valido de nada o distanciamento. Então, vamos voltar aos poucos, espero que dê certo. Vocês vão gostar da escola aqui, apesar de estar no... Nós estamos ainda na unidade aqui no Portal Santa Fé. Ainda não é a unidade nova, que a unidade nova é só a partir do ano que vem. Mas a escola sofreu muitas reformas aqui, viu? Aqui, quando a gente fala prédio... Aqui a gente ainda divide em prédio novo e prédio antigo, né? A sala de vocês aqui é o prédio novo. Até que ele não sofreu tanta alteração assim. Mesmo porque ele já era mais novo, né? Agora, o prédio ali onde fica a secretaria, ficava o laboratório, a biblioteca, aquele prédio ali praticamente sofreu uma transformação no seu layout, na sua beleza. Trocou o piso, pintou as paredes todas. O laboratório de informática não existe mais. Ali agora virou as duas salas de educação tecnológica, de robótica. O laboratório também não tem mais, porque juntou com a sala de robótica. E ficou um prédio com uma pintura um pouco mais infantil também, porque a partir do ano que vem vai ser só Fundamental 1 e o infantil aqui nessa unidade, né? O Fundamental 2 e o ensino médio vai lá para a unidade nova. Então aqui pode deixar um pouco mais para as crianças, né? Com o layout e a aparência mais para as crianças. Tá muito legal. Quem puder vir. Hoje eu não sei como é que vai ser, se vocês... O drive-thru do bimestre passado eu não participei, porque no dia eu não podia vir. Mas eu não sei se vocês descem, se vocês podem ver a escola como está. Se puder, vocês vão gostar de ver e pelo menos ver o ambiente aqui de novo. Muito bom. Como que vai ser esse drive-thru? Só para adiantar para vocês. Senhor, tá chovendo. E aí, melou? Não, não melou o esquema não. Pode vir. O drive-thru a gente está fazendo no estacionamento coberto que fica ali embaixo do templo. Sabe aquele estacionamento lá na caverna? Vai ser ali. Então pode vir de carro, sem problemas, que aí chega ali, a gente abre a janela, você pega o material, revê os professores. Nós estaremos em 9 professores hoje que eu contei, me parece. Confirmados somos 9. Então, praticamente todos os profs do ensino médio. A Clarissa, que infelizmente ela não pode vir, que ela tem as aulas da faculdade na sexta tarde. Ela eu sei que não vem por conta do trabalho. Agora, os outros, a maioria, nós estaremos aí. E tem um picolézinho também, vai ter picolé para nós tomamos um picolé, pega material, troca uma ideia, vai ser legal, vem aí. E pega o material que a gente vai precisar dele a partir da semana que vem já, tá? Que mais? Eu sempre falo alguns informes antes da nossa aula, que mais que eu lembraria que eu tenho que falar? O nosso quarto bimestre, ele, em tese, ele é um tiro meio rápido, né? O quarto bimestre, geralmente, ele passa um pouco mais rápido, por conta de que o final do quarto bimestre a gente reserva já para as recuperações, quem precisa buscar a nota que está faltando ainda. Mas esse ano
tá numa estrutura diferente, né? A gente está separando por semana o nosso conteúdo. E pelas minhas contas, eu fiz o nosso conteúdo e ele está chegando até a semana do dia 14 de dezembro. Geralmente, se estivéssemos aqui em sala de aula, normalmente, dezembro já é recuperação, né? Então a gente encerraria antes. Porém, nós não temos essa pressa toda para encerrar até dezembro por conta de que agora eu não sei como que vai ser a recuperação no final do ano. Mas se precisar adiantar alguma coisa, e aí a gente ainda vai conversar com a coordenação, ver o tempo de bimestre que nos resta. A divisão que eu fiz do nosso livro 4, primeiro que o livro 4 nosso, ele é dos 4 bimestres, ele é o menor. Então isso já nos ajuda bastante. Ele é um livro mais enxugado, vamos dizer assim. Se precisar juntar algumas aulas dentro de alguma semana para a gente não precisar chegar até o dia 14, dá para fazer. Nosso conteúdo do quarto bimestre, ele tem essa possibilidade. Tanto que vocês vão perceber, na semana que vem, que começa o livro 4, nós vamos fazer frente 1 e frente 2. Não precisa da frente 3, por exemplo. Por que eu fiz isso? Ah, senhor, por que você fez isso? Não vai ter frente 3 naquela semana? Porque a frente 1 e a frente 2, elas são 4 módulos apenas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou terminar a frente 1 e a frente 2 em 4 semanas e depois eu faço só a frente 3. E aí a gente fica com um conteúdo só, não atrapalha a nossa cabeça. E como a gente tem 2 dias na semana que nós nos encontramos, segunda e sexta, dá para levar desse jeito até o final do ano. Caso nós precisamos adiantar, né? Ou, senhor, não dá para chegar até dia 14 de dezembro, tem que acabar antes. Aí a gente inclui a frente 3 nas semanas iniciais agora, do início do bimestre, né? Que ela está sem a frente 3, está só frente 1 e 2. Aí a gente puxa a frente 3 e segue normalmente, como nós já estávamos acostumados. Tá bom? Então, eu fiz essa divisão semanal desse jeito e tomara que dê para continuar do jeito que está, do jeito que eu dividi. Que aí não precisa mexer tanto, mas no cronograma que eu já montei. Terminei quarta-feira já o cronograma nosso do quarto trimestre. E tá bem tranquilo. Bem tranquilo que eu digo é que tem menos conteúdo semanal, as listas das atividades no Moodle provavelmente virão um pouco mais tranquilas, menos questões, por exemplo, da semana 1, da semana que vem, que eu já fiz a lista para vocês, tem 6 exercícios apenas, então deu, porque geralmente estava vindo quase 10, né? 8, 9, 7, 8, 9, agora deu para vir 6 apenas, porque são 2 frentes só, então diminui a quantidade também. Que para vocês eu acredito que faça bastante diferença, porque vocês têm todas as disciplinas para fazer, né? Diminui a questão, diminui o trabalho que vocês têm. E é isso. Acho que tudo que eu tinha para falar de informes iniciais, eu falei. Se eu me lembrar de alguma coisa ao longo da manhã, na nossa aula aqui, eu retorno. Encontrei com o Felipe aqui, tá bem, tá magrinho, cara. Eu acho que ele tá mais magro do que eu, mas tá saudável, se alimentando bem, fazendo exercício. Pô, eu fiquei com inveja do Felipe. O Felipe emagreceu bem e eu só engordando nessa quarentena aí, tá louco. Inveja também das minhas queridas alunas aí, né, que eu cruzo na rua indo pra academia, né? Senhorita Estraza, batendo perna aí. Usa máscara aí, minha filha. Eu tô usando. É assim, viu a máscara, mas no queixo assim não, que no queixo não funciona. Tô brincando, Eu eu vi que uso você tava certinho. demais.
Eu tô falando porque eu tô precisando, igual aquele dia a gente conversou, né? Falei, meu, eu preciso fazer a mesma coisa que você, cara. Eu preciso fazer um exercício, uma atividade física. Nossa, eu tô muito sedentário. Eu rigorosamente fiz quarentena. O exercício que eu fiz foi da cama pro sofá, do sofá pra mesa, da mesa pra cama. Foi a minha Ontem eu caminhada diária. passei, Oi? ontem eu passei aí, eu vi sua filha, tava lá na janela pendurada. Então, tadinho, cara. Eles também estão precisando dar um rolê, né? Não aguenta mais ficar em casa. E esse, quer ver? Antes de ontem, o dia que fez um calorzão danado aqui em Tupéva, acho que foi na quarta-feira mesmo, né? Fez um calor violento durante o dia. Eu peguei e tomei banho de mangueira com meus filhos lá na garagem. Se você tivesse passado na frente da minha casa, eu ia ver nós escorregando lá na garagem com água e sabão. Eu pior que as Pior que eu crianças, né? passei quarta, doutor, mas eu passei mais tarde, porque tava Ah, então muito você não quente. Aí eu viu. fui, É, mano, e passou umas 3 pessoas assim na calçada andando. Falei, ei, coisa boa, né? Falei, bom também, vem cá, que eu moro vocês. Mas muito calor, cara. E a gente tomou banho de mangueira. Quem nunca, né? Meus, meus, meus colegas aí não me chamam pra nadar. Eu não tenho. Na verdade, tem uma piscina em casa, mas eu tô com preguiça. Uma piscininha lá, aquelas infláveis, grandona pra montar, sabe? Tipo aqueles ofurô. Só que, meu, dá uma preguiça de montar aquilo lá. E depois tem que desmontar de novo. E eu falei, ah, quer saber? Vamos na mangueira mesmo, que é mais gostoso. Mas é isso, ainda bem que choveu. Ah, eu chamei. Não, se chamou. Chamou, só falou, vamos. Vamos para onde? Não sei nem onde que é, nem como que vai, nem. Depois, depois você passa os detalhes aí. Que eu vou mesmo, apareço, hein? Só vai dar eu batendo lá na porta, eu vou. Mas, ó, tem que gostar de criança, porque eu levo meus pequenos, tadinho. Eles gostam muito. Pode, se puder, fica combinado. Quer ver? Quem que. Parece, ó, me parece que talvez o- acho que o Parque da Cidade de Jundiaí parece que abriu também horário reduzido, talvez. Acho que eu vi uma notícia assim, que talvez ia retomar a abertura lá. A gente podia marcar o nosso vôleizinho de areia lá, hein? Lembra? Só pra gente trocar uma ideia lá, jogar um vôlei na areia. Na verdade, nós vamos para fazer um piquenique, né? Não é para comer, para comer e dar risada, porque jogar mesmo, só um pouquinho. Mas vamos combinar aí, já que tá tudo aparentemente voltando ao normal. Lógico que a gente toma cuidado aí para ir lá, mas se a gente ficar só lá naquele lugarzinho onde tem a quadra de areia e fica por ali, eu acredito que não tenha tanto perigo assim, não. Sem contar que o parque é amplo também, arejado. E vou jogar essa ideia aí para gente. Em quem puder e o pai e a mãe tiver de acordo, não tiver nenhum perigo aí também, para a gente fazer isso. Daqui de Itupeva também daqui de Itupeva também dá certo. É que daqui de Itupeva é muito concorrido ali, cara. Eu já vi, tem muita gente que gosta de brincar na quadra de areia ali do vôlei, né? Eu já vi umas 2 vezes ali, sempre tá bastante cheio. O lá de Jundiaí eu acho legal porque ele é maior, é mais arejado. Tem outros locais ali que dá pra gente ficar também. Mas tá aí. Vamos pensar em alguma coisa pra gente não deixar passar em branco esse restinho de ano. Pelo menos pra gente se ver um pouco, tá bom? E aí, a escola voltando aos pouquinhos. Infelizmente, nem todo mundo vai conseguir vir, mas pelo menos a gente pode pensar em alguma coisa desse tipo, alguma atividade extra curricular, vamos falar assim. Tá bom? Bom, falei bastante já. Tava ali, eu demorei um pouquinho, demorei uns 10 minutos para começar a aula, né? Porque eu tava ali realmente na secretaria, tava falando com o Felipe, o Fernando tava ali também, a gente tava batendo um papo, preparando para
para fazer a entrega dos materiais agora à tarde. Na verdade, agora de manhã eles estavam fazendo entrega de material da turma do Fundamental 1. A entrega deles começou agora às 9 horas. E, vou te falar, hein? Bastante gente passou por aqui de carro, com as crianças tudo maluca, querendo entrar na escola, mas ainda nem todo mundo pode entrar. Mas pelo menos deu para ver a alegria da molecadinha de passar aqui na frente da escola. Foi muito legal. E fez fila de carro aqui, aquela fila que a gente está acostumada, né? Fez fila de carro aqui. Foi show de bola. E vocês venham aí à tarde depois. Para nós chupar picolé. Vai ter picolé. Venha pelo picolé, então. Eu sou de física, eu não quero. Eu quero ir pelo picolé. Pode vir, não tem problema. Continuo gostando de vocês do mesmo jeito. Bom, vamos lá. Para a gente encerrar nosso livro 3, então, já que a gente está no final do terceiro bimestre. Lembrei, eu falei de encerrar o terceiro bimestre, lembrei. Reforçando o aviso. Feche as atividades 7, 8, 9 e 10 lá no Moodle. Porque você tem até o dia 10, que é amanhã, sábado, para fazer o fechamento das atividades. Se você não submeter a entrega, a nota fica 0 daquela atividade, mesmo que você tenha feito. Não dá para a gente saber se está feito ou não. Você tem que finalizar a entrega para aparecer a nota para nós. Tá? Caso você não faça isso, a nota fica 0. 0, 0. É isso, a média da avaliativa 3 cai lá para baixo, né? Porque soma um 0 na nota, indica bastante a nota de vocês. Então, finalize lá. E eu, na segunda-feira... segunda-feira não tem aula, né? Atividade suspensa por conta do dia da Nossa Senhora da Aparecida e, consequentemente, dia das crianças, mas o feriado é mais por conta do feriado religioso, Nossa Senhora Padroeira do Brasil. E aí não vai ter aula dia 12. Então, nosso próximo encontro é só na sexta-feira que vem, tá? Mas eu mesmo sendo feriado, dia 12, eu vou tentar fechar as notas já no Galileu. Então, na terça-feira, no máximo, você consulte o Galileu, já deve estar as notas de física lá. E por que eu vou agilizar? Por conta da recuperação, né? Final de bimestre, sempre tem a temida recuperação e o esquema vocês já sabem. 2 motivos você faz a recuperação. Ou porque ficou abaixo de nota 6 no bimestre, ou somando os 3 bimestres até agora, você não atingiu 18. Sor, eu fiquei com 6,5 e mesmo assim eu recebi mensagem da recuperação. É porque provavelmente você ficou com 6,5, mas ficou abaixo de 18 pontos no ano até agora. Você é convocado para fazer a recuperação mesmo assim. Então, 2 motivos são esses que faz fazer a recuperação. Beleza? Agora finalizou. Bom, vamos lá para o nosso livro 3. Eu acho que eu já até abri ele aqui. Eu estava dando uma olhada nos exercícios que a gente vai fazer hoje, que nós estamos no último módulo, né? Se eu não estou errado, estamos no módulo 48, que é de capacitância. E eu falei para vocês, né? Poxa, é uma pena que o livro não passa os capacitores, né? Porque é um componente que também pode aparecer no circuito elétrico. Eu olhei o livro 4 e tem capacitor, sim. Então, nós vamos falar sobre capacitores. É bom que eu falei que se não tivesse, eu ia entregar um material extra para vocês. Não vai precisar. O próprio material do livro 4 tem o conteúdo de capacitores que eu já dei uma olhada. Então, a gente não vai precisar estudar à parte. Vamos seguir com o cronograma normal, que vai aparecer capacitor aí na nossa sequência, tá bom? A parte teórica que a gente já viu na segunda-feira, acho que deu para a gente pegar bem o que acrescentou aqui essa capacitância. Então, é uma relação entre a carga com o potencial. Nós vimos que essa relação entre carga e potencial é uma divisão, é uma razão. E
essa divisão sempre vai gerar o mesmo resultado, né? Mesmo que você dobre a carga, o potencial dobra também, vai dar o mesmo resultado. Se você pegar 5 vezes a carga, o potencial aumenta 5 vezes também. Se você dividir um pelo outro, vai dar o mesmo valor novamente. Então a gente viu que essa razão é um valor constante. Vai depender o que, então, esse resultado da capacitância? Vai depender de algumas coisas, como o formato geométrico do seu condutor isolado, e aqui depois a gente especificou para um condutor esférico, mas a gente vai ver, quando entrar em capacitores, realmente, a gente vai ver que existem outros formatos de capacitores. Capacitores cilíndricos, de placas paralelas, a gente vai ver que tem outras formas geométricas para capacitores. Por enquanto, deixe esse condutor isolado esférico, que ele tem uma geometria que ajuda bastante, né? Nós vimos que a unidade de capacitância a gente chama de farad, graças ao senhor Michael ou Michael Faraday, que foi quem, nessa parte aqui de eletrostática, praticamente eletrostática para eletromagnetismo, alguma coisa assim, ele ajudou muito. Então, o nome dele é atribuído para essa unidade de capacitância. Tá? Nós vimos a capacitância para um condutor esférico, que na verdade você não depende da carga, fica o raio sobre a constante K0, né? No caso, K0 para o vácuo, se você tiver outro meio de elétrico aí, você pode trocar esse valor de K0 e substituir pelo valor de K conforme ao meio que você está. Mas essa capacitância aqui para condutor esférico é interessante porque realmente a gente vê que não depende da quantidade de carga, nem aparece aí na conta final. Depende o quê? Do raio R, justamente pela esfera ter um formato geométrico simétrico, depende só do tamanho que é essa esfera, que é exatamente o raio aí. Bom? Depois a gente viu o cálculo da energia eletrostática e a gente faz esse cálculo através do gráfico. E o gráfico aqui, como a gente percebeu que carga elétrica e potencial elétrico é uma relação constante, né? Assim, ela é linear entre as duas variáveis, nosso gráfico ficou essa reta aqui crescente, no qual a energia eletrostática é numericamente igual à área abaixo da curva aqui, ó. Então essa área rachurada aqui, pintada de rosa, dá para saber que figura geométrica é essa, né? Que é um triângulo. Área do triângulo, base vezes a altura dividido por 2. Quando a gente pega a base e a altura aqui do próprio gráfico, a gente percebe que é Q e V. Então, na verdade, para a gente calcular a energia potencial eletrostática, a gente pode calcular Q vezes V dividido por 2, que é exatamente a área do gráfico, que é a base vezes a altura dividido por 2, EV sobre 2. Se você não tiver o Q, você pode calcular CV quadrado sobre 2. Se você não tiver o V, você pode calcular Q ao quadrado sobre 2C. Então, nós temos outras duas possibilidades para calcular a energia potencial, caso uma das variáveis você não tenha o valor. Então, nossa, vou ter que decorar as três? Não. Praticamente uma só. EV sobre 2. Essas outras duas aqui, possibilidades, basta você lembrar da equação aqui de capacitância, que você consegue relacionar uma equação com a outra, tá? Não precisa ficar decorando. E aí, por fim, nós vimos o equilíbrio eletrostático entre dois condutores. A gente viu que tem um potencial final aqui, que é o potencial de equilíbrio, que a gente chama de VE. Nós vimos também que, para chegar no potencial de equilíbrio, a carga que passa de um para outro, ela também é atualizada. Então, um desses condutores vai receber carga, o outro condutor vai fornecer carga, no qual é diferente da situação inicial. Justamente essa carga que vai de um para outro é o que vai atualizar o potencial dele, né? O potencial, sim, ao final desse equilíbrio, fica igual. A quantidade de carga não necessariamente fica igual.
tá? Q1 igual a Q2, mas o potencial necessariamente fica igual, tá? E aí a gente rearranja a equação de equilíbrio aqui, chegamos no caso do potencial de equilíbrio, Q1 mais Q2 dividido por capacitância 1 mais capacitância 2, potencial de equilíbrio. Caso particular, caso os dois condutores sejam esféricos, porque veja aqui que nesse caso ele é um formato qualquer, parece um feijão aqui, mas se ele for esférico, a gente aproveita a simetria e pode relacionar ainda a carga dele com o seu raio. Nós vamos usar até essa equação aqui do caso particular para um dos exercícios que nós temos hoje, tá? Espero então que a gente possa terminar rapidamente esses exercícios aqui dessa parte. E vou começar pelo 1. Como é que eu vou fazer? Vou fazer igual eu estava fazendo, se eu não estava fazendo. Acho que eu fiz algumas vezes com vocês. Eu abro um arquivo aqui em branco no Word, porque o meu livro aqui já tem os gabaritos, né? Se eu estar abaixando aqui, já aparece o gabarito e a gente não resolve nada. Já está pronto. Eu abro um arquivo aqui em branco no Word para refazer junto com vocês. Toda aula eu faço isso. Toda aula eu falo isso, né? Falo mesmo. Vai. Eu vou copiar, então vou recortar lá. E eu vou começar por qual? Pelo 1, né? Deixa eu recortar o número 1 aqui. E ele tem um verdadeiro e falso aí. E as alternativas. Vou recortar tudo. Ó. Pronto, maravilha. Vou colar aqui no Word para nós. Diminuir um pouquinho, tá bem grande. Aí aqui já dá para resolver. E agora compartilhar com vocês, né? Vocês estão vendo o livro ainda. Agora vamos para o Word. Ó. Pronto, já colei aqui. E aí, como que nós vamos resolver? Vamos ler e vou fazer junto com vocês. Peguem o livro, façam também, deixem o material de vocês completo. Mesmo que você, esse ano, pelo ano que está, você não pegue a fundo mesmo para estudar, mas o material fica com você, o livro fica com você. Tenha ele preenchido, uma hora ou outra você vai querer consultar alguma coisa. Como é que faz isso aqui mesmo? E você vai abrir lá, tendo um resolvido, já te clareia muito. Tá? Então tenha ele sempre preenchido para essas situações. Muito bem, dispõe-se de duas esferas de alumínio com raios diferentes e eletrizadas, com cargas elétricas diferentes, isoladas uma da outra e apoiadas em pedestais isolantes. Nossa, galera, só um instantinho. Meu computador está acabando a bateria aqui, ó. Deixa eu ligar ele na tomada antes que nós fica sem... Vou encerrar a reunião aqui, peraí. Deixa eu conectar o filme para desligar a câmera, porque senão... E agora, hein? A tomada aqui vai dar um estalo ou não? Beleza. Não explodiu nada. Aí, agora sim. Aí, vamos lá. Apoiadas em pedestais isolantes. Foi aqui que eu parei, né? Com um fio ideal de cobre, conectamos as duas esferas até que entrem em equilíbrio eletrostático. Então, ele já está falando que ele tem carga Q1, Q2 antes, depois ele vai conectar e vai ficar em equilíbrio eletrostático. Então, eu sei que agora, após esse equilíbrio eletrostático, com certeza o potencial das duas esferas são iguais. Então, V1 agora pós-equilíbrio é igual a V2, tá? Analise as frases, verdadeiro ou falso, e a gente marca a alternativa aqui. As cargas finais são proporcionais às áreas das respectivas superfícies esféricas. Vou repetir. As cargas finais são proporcionais às áreas das respectivas esferas. Verdadeiro ou falso?
que vocês acham? Responde aí comigo. Pode ser pelo chat também, se tiver com vergonha. Senhor, não sei. Muito bem. Eu gosto é de sinceridade. Isso aí. Estamos aqui para ajudar. Bom, vamos lá. Ele fala que as cargas são proporcionais às áreas. Se você buscar aí na página anterior do seu livro, você chega numa relação que não está demonstrada no livro. Eu vou demonstrar aqui para vocês. Porque deu vontade. E o que é a demonstração? Você pega como que a gente calcula o potencial elétrico de uma esfera. Você já sabe fazer isso. Colocar a equação. Então, o potencial de uma esfera se calcula como, no caso, a gente está usando K0, né? Vou continuar colocando K0, apesar de que você já sabe que esse K0 pode ser qualquer meio, então você atualiza o K. Carga sobre o raio. Não é assim que a gente calcula, não é assim que a gente calcula o potencial de uma esfera? Beleza. O que você tira de informação da leitura do problema? Ele está falando que chegou no equilíbrio eletrostático. O que isso significa? Aqui eu só vou anotar, tá? Pera aí, ó. Potencial elétrico de um condutor esférico. Tá? O que eu aproveito, então, desse enunciado que ele está falando? Eu aproveito que as duas esferas estão em equilíbrio eletrostático, o que vai acontecer? Vai acontecer que V1 agora está igual ao V2, tá? Potencial do equilíbrio eletrostático significa que o potencial das duas esferas é igual. Isso me submete a quê? A eu colocar a equação de potencial igual para 1 e para 2. Então, se você igualar os dois V's, o que você vai chegar? K0, e aí eu vou fazer, ó, K0 vezes, aí o potencial 1 é uma fração no qual o de cima é esse aqui, ó, Q apóstrofe 1, dá para ver que é 1 ali, e sobre R1, que aqui também é R1. Tá dando para ver ou tá muito pequenininho? Fala aí. Tem que ser igual a essa mesma coisa, só que onde é 1 é 2. Né? Então, potencial 1 é igual a potencial 2. Beleza? Tá aí, ó. Certo? Se você olhar essa igualdade, tem K0 dos dois lados e é uma multiplicação, né? K0 que multiplica uma fração, K0 que multiplica outra fração. Então, você pode cancelar esses dois K0, simplificar, e aí você vai ficar numa igualdade assim, ó. Ó, você vai chegar numa igualdade assim, ó. Isso daqui igual às duas frações. Então, você tirou o K0, né? Ó. Agora, para você chegar na relação das cargas, porque ele fala ali, ó, que a carga é proporcional à área, multiplica cruzado aqui, na verdade não é uma multiplicação cruzada, você vai cruzar só o Q2 com o R1, tá bom? Você vai cruzar só o Q2 com o R1, aí vai ficar como? Vai ficar assim, ó. Aqui é Q2 e aqui é R2. R2 não, R1, né?
Pronto. Deu para entender a relação que eu cheguei? Essa é a demonstração que faltou no livro, né? Ó, opa, ensina aqui um. Aqui um. Aí, agora sim, ó. Então, essa é a relação das cargas. Tem alguma relação aqui com área? Não, né? Q1 e Q2 tem relação apenas com raio. Então, as cargas finais são proporcionais às áreas? Não, são dependentes do raio da esfera e não da área da esfera. Portanto, essa primeira aí é falsa. Então, a primeira aí, falsa. Tá? 2. As duas esferas adquirem um mesmo potencial elétrico, denominado potencial de equilíbrio. Foi da onde a gente partiu, né? Aqui, ó. Potencial de equilíbrio. Pronto, então a gente partiu foi disso. Então aqui está verdadeiro. Verdadeira. 3. As cargas finais são proporcionais aos respectivos raios. Aí sim, a gente acabou de demonstrar a equação. As cargas dependem do raio 1, raio 2. Então, verdadeira. Então, FVV. 2 e 3 é verdadeiro. Portanto, a resposta é a alternativa B. Ou uma perguntinha teórica, mas que a gente tem que analisar com cautela, principalmente lembrando do que é o potencial eletrostático da esfera, pegando o gancho do livro, do exercício que ele fala que chegou no equilíbrio eletrostático. Se chegou no equilíbrio eletrostático, V1 igual V2, certo? V1 final, né? V1 final é igual ao V2 final. Exatamente o potencial de equilíbrio. Tá bom? Esse foi o primeiro. Já vou copiar aqui e mandar o segundo. Nossa, o segundo. As alternativas estão muito grandes, vai ficar muito grande eu copiar ele aqui. Né? Tá, vamos tentar, né? Diminuir um pouco. Aí, agora eu acho que consigo. Foi. Ó, tá aqui o segundo, copiado. Vamos responder ele agora. Ó, duas esferas metálicas ocas estão sendo eletrizadas por uma conexão com um gerador eletrostático de Van der Graaf. Lembra, eu comentei com vocês do gerador de Van der Graaf. Comentei ou não comentei? Se não comentei, numa próxima oportunidade eu comento. Tá? Mas o gerador de Van der Graaf praticamente é um gerador de carga elétrica no qual a carga elétrica ela se acumula naquele globo ali, grandão. E esse aí é aquele experimento que a gente põe a mão assim nele e começa a arrepiar os cabelos, sabe? E aí, por conta dessa acúmulo de carga ali na superfície, a gente consegue explicar muito bem a distribuição de carga elétrica, o potencial que é ali presente. Então é um experimento bem atrativo, assim, além do que fica muito engraçado quando você põe, principalmente as meninas, né, que tem cabelo maior, vai arrepiando tudo, dá pra gente entender o porquê disso e da distribuição da carga elétrica, tá? Vou pensar em solicitar para a escola comprar um para nós. Já pensou? E a gente faz isso em sala de aula. Eita, coisa boa. Vai lá. Gerador Van der Graaf, cujo potencial elétrico relativo à Terra é de 10 kV. O que é 10 kV? 10 kilovolts. Né? Então, esse K quer dizer 1000. Então, na verdade, esse gerador de Van der Graaf ele pode chegar a um potencial de 10.000 volts. Você tem coragem de pôr a mão nele, sabendo que ele chega a 10.000 volts? Aí eu te falo, pode pôr tranquilamente, viu, cidadão? Porque o choque elétrico ele não é em cima da voltagem da DDP.
O que você tem que ficar preocupado é com corrente elétrica amperes. Isso você tem que tomar cuidado. Apesar desse camarada aí chegar a 10.000 volts, ele não tem uma corrente elétrica, uma descarga elétrica tão alta. É miliamperes, coisa pouca. Então, mesmo que você tome um choque, de vez em quando toma um choquinho mesmo, e é legal, porque até na demonstração é bom que você vê a descarga elétrica, é um choquinho que não é muito dolorido, não. Dá um susto só. Agora, você tem que ficar assustado, por exemplo, a tomada da sua casa, ela não chega a 10.000 volts, ela chega a 220, 240 no máximo. Porém, a corrente elétrica que vai sair naquela tomada pode chegar até 30 amperes, 40, 60 amperes, depende da necessidade daquela tomada. E aí, meu amigo, esse choque já é o suficiente para te dar um susto, uma parada cardiorrespiratória, talvez, e queimaduras, dependendo do tempo de exposição a essa descarga elétrica até chegar ao óbito. Então aí é uma descarga. Então veja, 220 volts é um número mais baixo, porém potencialmente tem uma corrente elétrica elevada. Aqui a gente tem 10.000 volts de diferença de potencial elétrico, porém com uma descarga elétrica bem baixa. Então o perigo é amperes. Grava isso. Não é a voltagem. Então, se os ladrões tivessem estudado na vida e feito física, eles saberiam que aquela cerca elétrica das casas, que tem uma plaquinha, perigos, 3.000 volts. Pouco importa, não vai matar ele, vai dar um belo de um susto nele, mas não vai matar ele. O 3.000 volts não tem problema. O problema é o choque, que tamanho de choque que dá essa cerca elétrica aí. Não é isso que ele tem que ficar preocupado. Ninguém vai testar, né? Eu também não vou testar, não. Mas é mais para espantar o número dessa voltagem elevada. Vamos lá, chega de história. Temos ainda um dado geométrico. A esfera 1, que é a menorzinha ali na mão do cara, ela tem um raio de 10 centímetros. E a segunda esfera aqui, ela tem um raio de 30 centímetros. Que, na verdade, eu vou confessar para vocês, eu acho que é a mesma fotografia, o cara só aumentou o tamanho, parece? Porque a mão tá muito perfeita. Eu acho que ele só aumentou o tamanho, recortou ali, aumentou o tamanho, ficou parecendo duas esferas. Mas tá bom também, vamos acreditar que é duas esferas. Então, a esferinha 1, raio 10 centímetros, a 2, 30. Após as esferas terem alcançado o potencial elétrico do gerador, grifa essa parte aí. Por que eu estou falando para você grifar essa parte aí? Porque ele está falando que as duas esferas estão no equilíbrio eletrostático. Só que ele está falando de uma maneira diferente. Ele está falando que as duas esferas alcançou o potencial do gerador, ou seja, elas chegaram no equilíbrio do potencial do gerador. Então as três estão com o mesmo potencial. A esfera do gerador, a esfera 1 e a esfera 2. Todas elas estão com o mesmo potencial eletrostático em equilíbrio. Então o V1 igual V2 está nítido aí nesse comentário do enunciado. Após as esferas alcançar o potencial, cessa o processo de eletrização. Adote K0 como 9, 10 a nona, calcule as respectivas cargas elétricas Q1 e Q2 adquiridas pelas duas esferas. A seguir, assinale a alternativa correta. Se você analisar, ele está passando uma relação proporcional entre as cargas. Ó, Q1 igual a 3, Q2, Q1 igual a 9, Q2, Q2 igual a 3, Q1. Então, quer dizer, ele quer saber a relação entre as cargas. Jovem, pra você saber a relação entre as cargas, você acabou de descobrir aqui em cima como é que faz, ó. Inclusive, o senhor vai aproveitar isso aqui, filho. Tá pensando o quê? Ó, é assim, de acordo com o raio. Então não depende de nada mais. Depende única e exclusivamente do raio. Vai esse amarelo aqui que eu vou tirar, que por enquanto não precisa. Beleza? Então vamos lá, ó, vamos dar sequência de onde a gente parou. Ó. Q1 sobre Q2. Q1 sobre Q2 é igual.
E agora a gente tem raio 1 e raio 2. Quanto que vale o raio 1? Ele manda lá no começo, ó, 10 centímetros. E o 2? 30 centímetros. Então vai aqui, fraçãozinha, 10 dividido por 30. E você vai resolver isso daí, Q1 sobre Q2 vai dar 1/3. 1/3. Se você multiplicar cruzado aí, você vai chegar numa relação que Q2 multiplica por 1. Então aqui, ó. Q2 multiplica por 1 é igual a 3 vezes Q1. Certo? Então, ó, 3 vezes Q1. Tá aqui a nossa relação. Que o problema... E aí a gente tem que achar a nossa alternativa agora que falamos sobre isso, ó. Q2 é igual a 3 vezes Q1. Então, essa é a relação entre as cargas. Ó, a letra A. Q1 igual a 3Q2? Não. É Q2 igual a 3Q1. Então, é a letra C. Só a letra C está falando isso, ó. Pois a carga elétrica adquirida é diretamente proporcional ao raio da esfera. Acabamos de falar isso também no exercício 1, né? A carga elétrica adquirida é proporcional ao raio de cada esfera. Ambas estão com potencial 10 kV. Sim, ambas estão com potencial kV. Isso é uma coisa que a gente pode falar aqui também, ó. Como ambas as esferas atingiram o potencial do gerador, então V1 é igual a V2, que é igual a 10 kV. Que aí fica completa a nossa resposta. E aí, sendo assim, alternativa C. Tá? Então, Q2 igual a 3Q1, a carga é proporcional ao raio e todas elas estão com potencial de 10 kV, porque ele falou no enunciado que as esferas atingiram o potencial do gerador. E o potencial dele era 10 kV. Tá bom? Conseguiria fazer esse exercício aí tranquilo, pessoal? Ó, modelo Enemzão. E veja, mais uma vez, para vocês é interessante comentar isso. Veja que é um exercício que passa dados de raio, dados de potencial, dados do K0. Em momento nenhum a gente precisou fazer muita conta com esses valores. Usando a teoria, facilmente a gente faz uma continha que é rápida. Não precisa nem resolver ela, só chegar no indicativo aqui, que K2 é o triplo de K1. E lembrar da parte teórica que o potencial é o mesmo para todos. Marca a letra C. Próxima questão. Ou seja, você ganha tempo na resolução da sua prova. E isso é interessante a gente já deixar claro que para vocês, não somente agora acertar a questão é interessante, mas também se preocupar com o tempo que você leva para resolver cada questão. Aqui é uma questão que visivelmente a gente não demoraria muito tempo para resolver ela, desde que você esteja com a carga teórica pronta e preparado para resolver a questão, no qual você não precisaria de muita matemática. Tá? Então, aos poucos a gente vai quebrando aquele paradigma de que o problema da física são as fórmulas e as contas. Tem certeza? Temos N exemplos que a gente resolve questões pela teoria e pelo pensamento, raciocínio. Às vezes nem conta não precisa. Tá? Vamos para mais uma. Deixa eu escolher aqui agora. Nós temos mais duas questões, né? 3 e 4. Tomara que dê tempo de fazer, acho que vai dar tempo sim, né? 11 horas. Vou fazer a 3, que a 3 não tem alternativa. E o quê? Ah, da imagem. Agora que eu vi o chat aqui, é a mãozinha do cara, velho, igual o dente. Bom, vamos lá, vou pegar mais uma aqui. Vou pegar 3, né? Vou copiar ali e recortar.
Aí, colar aqui para nós. Bicho grandão. Muito bem, FAMERP 2019. O que é FAMERP, hein? Não sei qual que é essa. Quem souber depois aí me diga. FAMERP. Duas esferas metálicas de dimensões diferentes situadas no ar. Alguém já sabe o que é FAMERP, ó. Medicina de Ribeirão Preto ou Rio Preto. É mesmo? Faculdade de Medicina. É Ribeirão, eu acho. Eu acho que é Ribeirão. Ribeirão eu sei que tem. Ribeirão tem a USP também, muito forte lá. Viu? Cidade muito massa. É verdade. Eu quase estudei na USP de Ribeirão, sabia dessa? Eu não fui porque eu 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 estava na UFO lá em Uberlândia, na Universidade Federal de Uberlândia. Só que Uberlândia era um pouco mais longinho para mim da cidade que eu morava do que Ribeirão. Eu sou de Barretos. Ribeirão é mais perto de Barretos. E eu estava acostumado com o interior aqui de São Paulo, né? Eu sempre gostei muito. E Ribeirão eu conhecia já, tinha parente, vários amigos de lá, então eu queria ir para Ribeirão. E aí eu passei na UF, fui para lá, fiz um ano, aí eu ia transferir. E uma das ideias era transferir para ou Rio Preto, que também tinha física na Unesp, ou Ribeirão, que tinha física médica na USP. Olha que da hora o curso. E aí eu fiz as inscrições, só que quando eu fui pagar os boletos, vou ficar aqui em Uberlândia mesmo. E aí não paguei a taxa de transferência. Não, eu tinha que pagar e fazer a prova depois, né? Eu acabei nem pagando. Tive uma conversa com a minha mãe lá, e aí ela me deu uma chacoalhada lá. E aí eu falei, quer saber? Não vai fazer diferença se eu for mudar ou não. Faculdade é faculdade em qualquer lugar, vai ser difícil tanto quanto. E, e aí eu não fiz a transferência. Geralmente, e eu falo que eu quase fui para lá porque a transferência de exatas geralmente não tem tanta concorrência. Mas bem tem que passar na transferência primeiro, né? Para transferir assim do nada ou tem prova? Não, tem prova, é um vestibular. Você paga uma taxa de inscrição e depois você vai lá e faz a prova. Só que não é uma prova como vestibular, que tem história, geografia, essas coisas. É uma prova do curso. Então, você vai fazer algumas matérias que já tem no curso. No meu caso, como era física, ia cair o quê? Ia cair cálculo, ia cair geometria analítica, ia cair física básica 2, ia cair mais ou menos as matérias do primeiro ano de faculdade. Geralmente é assim. Agora, cada instituição prepara a sua transferência, tá? Geralmente tem prova de transferência. Mas eu já fiquei sabendo de algumas instituições que fazem análise de currículo. Aí não tem prova. Você se inscreve, leva a papelada toda e o cara vai analisar se você está apto ou não. Não pense que a análise de currículo é mais fácil não, viu, galera? Apesar de não ter prova, mas tem ampla concorrência. E geralmente tem uma galera com os currículos bons por aí, viu? Então é difícil do mesmo jeito. Agora, por que eu estou comentando de transferência? Porque é uma maneira de você ingressar na universidade que pouca gente sabe. Lógico, você já tem que estar numa faculdade. Mas de repente você passou, queria prestar uma faculdade, por exemplo. Tava bom demais pra ser verdade. E eu pensando em ir embora e tentava médio de campo. Então, mas o que você pode fazer? Pensa comigo aqui, ó. Você pode fazer, se você quiser fazer medicina, de repente a gente sabe que medicina é concorrido no Enem. Apesar de que eu acho que vocês têm capacidade, mas tem bastante gente que também quer. De repente você não passa na universidade pública de primeira. Você teve uma nota boa no Enem. Você pode entrar numa faculdade particular de medicina. Eu sei que é difícil, mas com o Enem você consegue às vezes até desconto.
chegar a um preço acessível. O que você faz? Você faz esse primeiro ano na faculdade particular. E aí depois faz um primeiro ano bom, consegue umas notas boas, uns créditos bons na faculdade particular. Quando chegar no final do primeiro ano, sempre abre transferência nas faculdades públicas. E aí as transferências é só para quem já está cursando. Não vai abrir a transferência para a galera que está no cursinho, por exemplo. Não, eles não estão na faculdade. Então, quem que pode prestar essas vagas de transferência? Só quem já está na faculdade. Então, de repente, você faz o primeiro ano na faculdade particular, presta a transferência, e aí você fica atento com as chamadas das universidades, porque elas lançam tipo edital, e aí você faz a transferência e você, se passar, você vai para a universidade pública. E aí você sai com a formatura da universidade pública, sem ter precisado diretamente entrar pelo Enem na universidade pública. Pegou? Deixa? Isso é muito comum, tá? Não é jeitinho, nem roubalheira, nem nada. São oportunidades que a própria instituição daquele curso abre. Tem gente que faz isso da particular para a pública, sem vestibular, faz pela transferência, que é uma ótima opção. Tem gente que faz de curso para curso. Ou eu queria ter entrado na engenharia mecânica, não consegui. Passei para direito. Sei lá, tô chutando, tá? Aí o que o cara faz? Faz direito um ano, já chega no final do ano, ele tenta prestar transferência para engenharia. Às vezes tem universidade que mesmo o curso não tendo nada a ver, ele aceita a transferência interna. E aí você vai para o curso que você quer, sem precisar fazer vestibular também. Meu, tá pensando que nós sabemos só física? Não, nós sabemos altas possibilidades também. Lógico, cada instituição funciona de uma maneira, tem o seu edital próprio, tem as datas específicas. Aí você tem que ficar atento a cada instituição. Pega as que você tem interesse, quais as que vocês têm interesse? USP, Unicamp, Unesp. E o Unesp é mais difícil ainda, porque o Unesp é cada cidade que tem Unesp é o seu calendário. Mas pega essas que você tem desejo de ir e, meu, vocês não estão seguindo as páginas dos caras por quê ainda? O site desses caras tem que estar salvo aí no seu navegador. Tudo que atualizar lá na página dos caras, você tem que saber o que está atualizando. E você vai ver que eles têm chamadas de transferência. Inclusive, pessoal, transferência no meio do ano, que é uma possibilidade gigantesca, tá? Não precisa esperar o ano inteiro. Você tem que ter no mínimo um ano de curso. Mas se você prestou no fim do ano e não conseguiu, no meio do ano tem de novo. Então, só mais 6 meses você pode tentar de novo. Tá? E geralmente a transferência no meio do ano é mais tranquilo, vamos dizer assim. Linguista da Unicamp, tudo de bom. O presidente da Unicamp faz até live. Pois é, meu, as redes sociais agora elas estão virando uma ferramenta muito boa para comunicar com as pessoas, não só a parte de entretenimento, mas também a parte de levar conteúdo de qualidade. Eu mesmo vou começar a fazer isso, tá bom? Mandei umas perguntinhas lá no Física Nota 10. Quem segue aí o Física Nota 10? E 100% disseram que participariam de uma live. Eu vou começar a fazer. E eu vou começar a fazer nos horários muito peculiares. Como assim horário muito peculiar, senhor? Uns horários aí. Ah, no meio da tarde? Não, não pegar esses horários, não. Vou pegar uns horários estranhão. Sabe por quê? Vou pegar uns horários estranhão? Porque quem realmente estiver lá é quem está engajado e interessado. Então, se a pessoa se dispôs a, naquele horário, estar lá naquela live participando daquele aulão, então aquela pessoa é comprometida. Ou seja, ela vai realmente aproveitar o conteúdo que vai ser passado. Se eu coloco um horário muito comum, às vezes a pessoa está só folheando o Insta e passa lá, deixa eu ver o que esse cara está falando. Ela não está engajada, entendeu?
Agora, se eu fizer nos horários específicos, que eu já sei quais são os horários, tá? Depois eu falo para vocês. Aí realmente eu tenho uma clientela, entre aspas, que está interessada. Eu não me importo se tiver só 4, 5, 6, não. Igual essa galera que faz live, pô, tem que ter 1.000, 2.000. E eu não me preocupo com isso, não. Se tiver 10 lá, mas é 10 interessado, ela tem muito mais valor do que se tivesse 1.000 orelha, que tivesse só passando por ali. Tá bom? Então fica atento, vou começar. E eu vou começar, por enquanto, com uma por semana. Depois eu aumento e eu quero chegar a fazer até 3 por semana. Será que dá? Acho que dá, hein? Por que que eu vou fazer isso? Porque a gente tem o Enem no começo do ano, galera. Então eu vou fazer isso com vocês, é uma maneira de ajudar vocês também. Vocês no geral, né? Quem, vocês da escola e também abrir para quem precisa, que a gente sabe que é difícil. Tá bom? Então, segue lá que a gente vai começar com esses aulões aí. Eu vou falar de muita coisa. Beleza, vamos para o exercício aqui agora que a gente encerra ele e finalizamos o nosso livro 3. Vai lá. Parei aonde? Parei aqui, ó. Situadas no ar, eletrizados colocados em um suporte isolante com seus centros distantes 6 metros entre si. Então, a gente tem um ponto mediano aqui, ó, de M. 3 metros para um lado é uma esfera, 3 metros para o outro lado é outra esfera. As esferas são unidas com um fio condutor até que atinjam o equilíbrio eletrostático. Importante essa informação, ó. Situação em que a esfera A fica eletrizada com carga positiva de valor 8, 10 a menos 8 coulombs e a esfera B com carga também positiva de valor 5. Então vamos lá, ó. Esse valor dessas cargas é após o equilíbrio eletrostático. Vocês conseguiram entender isso com essa leitura? Veja só, ó. As esferas são unidas com um fio condutor até que atinjam um equilíbrio eletrostático. Situação em que a esfera A fica com a carga tal e a esfera B fica com a carga tal. Então, esse valor de carga que ele passou aí é após o equilíbrio eletrostático. É aquele Q1', Q2', que a gente usou aí na situação anterior. Vamos ler a letra A, então. Ó. Considerando que para atingir o equilíbrio, 2, 10 a 11 elétrons foram transferidos entre as esferas, que a carga de cada elétron é 1,6, 10 a menos 19, já sabemos essa constante. E que o processo durou 4, 10 a menos 6 segundos, praticamente instantâneo, né? Calcule a intensidade média da corrente em amperes que percorreu o condutor nesse intervalo. Meu Deus do céu, quem lembra de como é que calculei isso? Essa foi a nossa primeira aula do ano. Quem lembra como é que calcula corrente elétrica? Ah, vocês não vão me deixar passar vergonha, vocês vão lembrar. Quem lembra? Não acredito, cara. Ninguém lembra. Eu vou lembrar vocês aqui, então. Ah, ninguém lembra mesmo. Ah, corrente elétrica é igual quantidade de carga Q dividido por delta T. Quantidade de carga por tempo. É isso, tá? Inclusive, ele já passa para nós qual é a quantidade de carga que tem. Ah, na verdade, ele não passa a quantidade de carga, né? Ele passa, ele passa a quantidade de partículas. Tinha esquecido, né? Pois é, tô te lembrando aí, ó. Aqui ele não passa a quantidade de carga, mas ele passa quantidade de partículas, que são os elétrons, e quanto vale cada elétron. Então, na verdade, aqui em cima, no lugar do Q, você vai colocar N vezes Z. E embaixo segue delta T. Poxa, senhor, você me fez lembrar de um negócio agora que eu não lembrava mais. Pois é. Por isso que servem os exercícios, né? Pra gente lembrar. Então, vamos lá. Ó. Agora aqui em cima que caiu. Ó. Aí eu vou colocar N, número de elétrons, 2 vezes 10 elevado a
Carga elétrica, 1,6 vezes 10 elevado a menos 19. E embaixo, quanto tempo demorou isso? Isso demorou 4 vezes 10 elevado a menos 6. Tá aí, então. Calculando isso tudo, o que que você faz? 2, multiplica os prefixos. Eu vou colocar ainda mais uma passagem antes da gente fazer a conta final. Em cima, você multiplica 2 com 1,6. Dá 3,2, certo? Vezes 10, aí multiplicação de mesma base, você soma. Fica menos 19 mais 11. Dá menos 8, certo? Agora embaixo eu não mexi. Então deixa 4 vezes 10 a menos 6. Agora você resolve essa divisão. 3,2 divide por 4. Eles são múltiplos, né? 32 seria 8. 3,2? 0,8. Então 0,8, né? Aí eu vou colocar aqui a parte 0,8 vezes 10. E aí agora, divisão de mesma base, subtrai expoente. Vai ficar menos 8 menos menos 6. Menos 8 mais 6. Então fica menos 2. Eu fui falando aqui e colocando só o resultado. Mas vocês foram entendendo daí? Ou precisa fazer uma passagem a mais aí? Manda um joia ou manda um ok. Falou? Então isso daí dá 0,8 10 a menos 2 amperes. Porém, para a gente não ficar com esse valor com 0,8, que é um valor, não é notação científica, né? A gente coloca em notação científica que tem que ser entre 1 e 9,9. Então esse 0,8 pode virar 8. Só que aí você precisa corrigir o expoente. Se é 0,8 vezes 10 a menos 2, então é 8 vezes 10 a menos 3. Eu peguei emprestado mais um 10 ali. Então de 10 a menos 2 ficou 10 a menos 3. Estou devendo mais um 10 para o cara. Amperes, certo? Ou melhor dizendo, se você quiser colocar uma notação bonita, você põe 8 miliamperes. Olha que bonitão. Aí sim. Então essa seria a letra A, né? Não coloquei aqui letra A. Essa seria a continha da letra A. Vamos para a letra B. Considerando a constante eletrostática no ar igual a 9/10 a nona, calcule a intensidade do campo elétrico em newtons coulombs resultante da ação das cargas elétricas das duas esferas no ponto M, após o equilíbrio eletrostático. Vamos lá, como é que a gente vai calcular o campo elétrico? É isso que ele quer, né? A intensidade do campo elétrico no ponto M. O que é o passo que a gente tem que fazer aqui agora? Primeiro, analisemos uma questão vetorial. Concorda que as duas cargas aqui são de uma carga pontual. Então, o campo elétrico é radial. Lembra daquele desenho que a gente viu? Que o campo elétrico de uma carguinha é aquele negócio estrelado, né? Parece uns raios. Agora, você tem que saber se o campo elétrico ele sai da carga ou se ele vai em direção à carga. Aí você tem que gravar aquela convenção dos sinais. E aí, para a gente ficar gravado aqui, eu vou desenhar os vetores campo elétrico aqui. Como a carga, as duas são positivas, e ele fala aqui no enunciado, ó, a esfera A é positiva e a esfera B é positiva. Então, para as duas esferas, o campo elétrico é saindo dela. Então, aqui no ponto M, referente à esfera A, no ponto M, o campo elétrico é para a direita ou para a esquerda? Responde aí. Valendo a participação. O campo elétrico no ponto M. Vai lá, vou refazer a pergunta de novo. O campo elétrico no campo M, o campo elétrico no ponto M, referente à esfera A. É para a direita ou para a esquerda? Já estou falando que é na horizontal. Quero saber só o sentido. Para a direita ou para a esquerda? Vou melhorar a pergunta.
É para a direita saindo da carga A ou é para a esquerda indo em direção à carga A? Valendo. Ninguém se arrisca? Vou fazer o desenho aqui. Opa, tivemos um palpite. Saindo da carga A. Boa. Se é saindo da carga A, então é para a direita ou para a esquerda? Aí você vem aqui, ó. Saindo da carga A, então é para... Opa, não é isso que eu quero, não. Quero uma seta. E ó, pá. Então, para a direita, eu vou fazer de preto aqui para você poder ver, ó. Para a direita, eu tenho o campo da carga A. Se o campo da carga A é para a direita, o campo da carga B é para a esquerda. Certo? Então, nós temos aí, ó, a combinação de campo é assim, ó. O A é para um lado, o B é para o outro, certo? Portanto, vou inserir uma equação aqui para facilitar, ó. O campo elétrico resultante ó, campo elétrico resultante é igual campo A mais campo B. Vai ser mais ou menos, eu não sei, eu estou calculando em módulo, tá? Então aqui eu estou pegando o módulo. Tem símbolo de módulo aqui? Tem, né? Tem que ter, né? Não é possível que não tem. Módulo é uma barra. Ah, aqui tem, ó, Chaves. Cadê a barra, tio? Não é aqui. Não é aqui. Só porque eu quero o raio da barra, não tem. Não, também. Tem no teclado. Não tem. É módulo. Isso aí. Agora, você precisa calcular o, você precisa calcular o campo A e o campo B. Como é que você calcula campo elétrico? Quem lembra calcular campo elétrico? Campo elétrico EA, vou começar do A primeiro. É K0. Ele já falou até aí o valor de K0 vezes. Aí é uma fração. Carga, no caso aqui vai ser a carga A, né? Calculando o campo elétrico de A. Carga A dividido por D ao quadrado. Fechou? Então vamos lá. Agora é só trocar os valores. K0 vale quanto? 9 vezes 10 a nona. Eu vou colocar já o valor dos 9 vezes 10 a nona vezes o valor da carga A. Quanto que é o valor da carga A? 8, 10 a menos 8. 8 vezes 10 a menos 8. Dividido pela distância ao quadrado. Distância até o ponto M, 3 metros. Então, 3 ao quadrado. Certo? 9, você pode... 9 vezes 8. Ou se não quiser juntar o 9 vezes 8, não junta, porque embaixo vai dar 9. Ó. 3 ao quadrado com 9 simplifica, né? Então, aqui fica só 8 vezes, e aí as potências fica 10. Porque 9 menos 8 dá 1. 10 elevado a 1. Então, aqui, olha a continha difícil, ó.
Campo elétrico 10 newtons por coulomb. No campo elétrico A. Vou fazer a mesma coisa para o campo elétrico B. Só que, aí aqui ajusta, né? Que agora aqui é B. Aqui a carguinha é do B. Aqui não é 8. O B, se eu não me engano, é 5. Não é isso? 5, 10 é menos 8. Como resultado, simplifico 9 com 9 ali, vai dar 5 vezes 10, que vai dar 50 newtons por coulomb. Então tá aí, ó, eu calculei os dois valores, 80 e 50. Agora você volta na equação 1 aqui, ó. Aí você faz assim, ó. Substituindo os valores na equação 1, temos, está aprendendo a resolver, prova aberta de vestibular, faz assim, ó, resolvendo e escrevendo. Aí você parte daqui. Igual, eu pus EA menos EB, então 80 menos 50, então campo elétrico resultante vai dar 30 newtons por coulomb. Certo? Fechou, turma? Então, nós temos a corrente elétrica 80 miliamperes e o campo elétrico resultante 30 newtons por coulomb. Última perguntinha para fechar. Última perguntinha para fechar. Eu quero saber o sentido da corrente elétrica. É de A para B ou de B para A? A corrente elétrica é de A para B ou de B para A? Peraí que o chat não está abrindo. A para B, respondeu uma aqui. Acho que é de B para A, estou na dúvida. Pois é, analisa comigo. Qual esfera é maior inicialmente? Inicialmente não, né? Ao longo da, da, do, da situação, a esfera não muda de tamanho, né? Qual esfera é maior? A A, não é? Se a esfera A é maior, então significa que ela tem inicialmente mais carga. Inicialmente, se ela tem mais carga, significa que o potencial dela é maior. Se o potencial dela é maior, então o sentido da corrente é do potencial maior para o potencial menor. Então o sentido da corrente é de A para B. Deu para entender isso? Deu para entender? Como ela tinha raio maior, a esfera, então eu sei que inicialmente a carga dela é maior, portanto a corrente elétrica vai dela para menor. O potencial VA no início, o potencial VA é maior do que o potencial VB. Então a corrente elétrica vai de A para B. Agora vamos para a minha segunda perguntinha final. Qual é o sentido agora do campo elétrico resultante? Porque a gente achou o valor dele. O valor dele é 30. Mas esse campo elétrico resultante é em direção ao B ou em direção ao A? Aí é uma análise vetorial. Não tem a ver com o tamanho das esferas. Qual que é o sentido do campo elétrico resultante, então? Aí sim é para B. Isso, boa. Por que é para B?
Porque o campo elétrico do A é maior, né? Então, esse vetorzinho da direita aqui, ó, ele é maior, né? Então, na hora que você junta com o da esquerda, ainda vai sobrar, é 80, que é 50, vai sobrar uma pinguelinha para cá, e vale quanto? E vale 30, né? Então, o vetorzinho resultante realmente é para a direita. Por quê? Você tem 80 para um lado, subtrai 50, sobrou 30 para aquele mesmo lado, tá? Aí é uma parte vetorial. E é isso aí, turma. Pô, gostei da aula de hoje, hein? Será que é porque eu estava aqui na sala de aula, me empolguei? Não sei, pode ser. Mas ficou bem legal. Resolvemos 3 exercícios usando teoria, usando as relações de potencial, campo elétrico, resgatando a equação de corrente elétrica lá do primeiro dia de aula. Então ficou bem legal, que a gente mexeu com muita coisa aí do nosso conteúdo. Tá certo? Bom, tá escuro aqui, né? Parece noite, mas é porque o tempo deu uma fechada mesmo, graças a Deus, tava muito calor. Agora tá bem sossegado o nosso clima aqui. E é isso, minhas queridas mais o Aldo, né? Porque só tem as meninas aqui e o Aldo participando. Mas acabei por hoje. No mais, nos vemos na sexta-feira que vem. Quem não der para vir hoje, tudo bem, não tem problema. Quem vier hoje à tarde, a gente se vê aí no drive-thru. E, bom fim de semana para vocês. Descansem, aproveitem o feriado para dar uma relaxada. E até sexta-feira que vem, no início do quarto bimestre. Valeu? Beijo para vocês. Sor, até daqui a pouco. Tchau, tchau. Até daqui a pouco. Tchau, Sor. Obrigada. Tchau, obrigado a vocês.